Fala pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Hoje eu vou ensinar vocês a colocar a vida financeira de vocês em ordem. E tudo que vocês precisam é de um plano, eu vou estar ajudando vocês a elaborá-lo. Então vamos lá. Bom, como eu já disse nas aulas anteriores, existem dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que trabalham por dinheiro e as pessoas que fazem o dinheiro trabalhar para elas. Em qual você está? Existem pessoas que fazem dívidas, deixam dívidas para o presente, paga essas dívidas e acumula dívidas para o futuro. E assim vive na corrida dos ratos. Então, além da pessoa começar a investir, ela paga as contas e faz mais conta, deixando mais dívidas para o presente. O presente, como ele não tem dinheiro e ele tem que pagar as dívidas que o passado fez, ele acaba pagando as dívidas e deixando mais dívidas para o futuro. Aí chega o futuro, a pessoa tem dívidas e vive nessa corrida dos ratos. Nunca tem dinheiro, sempre tem contas e mais contas. Agora, com o método Rêmoras, o meu objetivo aqui é ensinar vocês a começar a deixar presentes para o futuro, para que lá na frente vocês possam usufruí-lo. Na roda dos ratos, funciona da seguinte maneira. O seu passado faz dívidas e ele acaba deixando dívidas para o presente. Aí quando chega o presente, você não ter deixado investimentos rendendo, você tem mais dívidas para pagar. Aí acaba chegando o presente, você acaba pagando as dívidas do seu passado e acaba deixando dívidas também para o futuro. Aí quando chega o seu futuro, você tem as dívidas que você deixou do presente e acaba vivendo na corrida dos ratos. Por quê? Porque você nunca fez um investimento, você nunca estava guardando, você nunca estava poupando uma parte para que você pudesse usufruir no futuro. Então, você fica nessa corrida de rato porque você não consegue sair das dívidas. E como você tem que pagar dívidas, você tem que ir atrás de trabalho, atrás de dinheiro. E é por isso que é a corrida dos ratos. Porque vocês vivem trabalhando pelo dinheiro e não fazem o dinheiro trabalhar para vocês. Agora, com o método, eu vou ensinar vocês o quê? Você tem o seu passado. Você pegou um dinheiro e você vai acabar deixando um presente investido, que no caso é um investimento. Seja ele no cofrinho de banco, em caixinha de banco, em um CDB, em um CDI, qualquer investimento, desde que tenha liquidez e rentabilidade. Então, no seu passado, você deixou um presente, que seria os investimentos. Aí, quando chega o presente, você recebe o presente que foi deixado pelo passado, que seria os investimentos. E você fica feliz, porque você ganhou um presente e você quer deixar um presente para o seu futuro. Então, você recebe o presente, pega esse presente e reinveste para o seu futuro. Então, além de você consumir esse presente que o passado te deixou, você acaba investindo ele para que lá no futuro você possa ter mais. Para que os juros compostos trabalhem em cima do seu rendimento. Então, aí chega o futuro, o que acontece? Você recebe o presente que foi deixado pelo passado, pelo presente, e usufrui, desfruta desse presente. Então, tá vendo como é melhor, é mais satisfatório você deixar alguns investimentos, por mais que seja pouco, por mais que seja 10, 20 reais por mês, por mais que seja 50, 100 reais por mês, não importa, desde que você poupe, para que lá no futuro você possa desfrutar desse presente. Então, tá vendo que aqui, ó, dá uma agonia, por quê? Dívidas, 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 e você sabe que o que vai vir é mais dívidas se você não estiver poupando o seu dinheiro. Agora aqui, ó, já passa um ar de tranquilidade, por quê? Você sabe que você tem contas, mas você investiu, você não deixou de investir os seus 50 reais, os seus 100 reais. Você acabou deixando um presente pro seu presente. E para você ter mais presentes, deixar o seu futuro feliz, você acaba reinvestindo do passado e o do presente também, para que no futuro você possa receber tudo de uma vez e desfrutá-lo. Como eu já falei para vocês, investimento é como uma árvore. Você vai plantar ela com uma sementinha, por mais que demore, essa semente ela vai precisar ser regada. E toda vez que você regar, essa semente ela vai começar a crescer. Vai começar a crescer, crescer, crescer. Vai ter uma hora que você não vai mais precisar regar essa árvore. Por quê? Porque ela já deu os frutos. Só que daí você vai ter que escolher se você vai comer os frutos ou se você vai gerar mais renda em cima desses frutos. Você pode fazer o quê? O efeito bola de neve. Investir mais para você sempre ter mais. Só que vai chegar uma hora que você não vai mais precisar investir. Você não vai mais precisar regar a sua árvore. Por quê? Porque ela já vai estar dando os frutos. E toda vez ela vai gerar frutos para você, que seriam os rendimentos. E através desses frutos é onde você vai poder desfrutar com tudo que você gosta. Comprar uma casa, um carro, não sei quais são as suas metas. Mas o meu objetivo aqui é ensinar vocês a deixar presentes para o futuro. Por mais que seja pouca a quantia que vocês deixem, mas pelo menos vocês estão deixando. Vocês não estão mais na corrida do rato, de fazer a dívida, de pagar a dívida e fazer mais dívidas e no futuro viver nessa corrida. Não, aqui vocês estão aprendendo. Vocês têm que deixar, por mais que seja mínimo, invistam, gente. Isso é muito importante. Vocês precisam entender que lado que vocês querem estar. Se vocês querem estar na corrida do rato ou se vocês querem agradecer o passado de vocês pelos presentes deixados. Então, a decisão é sua, somente sua. E então, qual é o compromisso que você quer assumir? Viver na corrida dos ratos ou receber os presentes que o passado te deixou e usufruí-lo no futuro? A decisão é sua. Lembre-se sempre disso. Somente sua e de ninguém mais. Uma coisa que vocês devem ter em mente é que o seu dinheiro ele é fruto do seu tempo. Então, toda vez que você joga o seu dinheiro no lixo, é esse o recado que você está dando para o seu próprio tempo. Então, quer dizer que o seu tempo é um lixo. Então, comece a rever suas ações com dinheiro, pague suas dívidas, quite suas dívidas, porém, comece a investir. Não deixe de investir, não poupe para investir.
Então comece hoje, para que no futuro vocês possam colher o fruto de vocês e vocês ficarem muito felizes por isso e não ficar procrastinando pelo que poderia ser feito. É melhor vocês começarem hoje e agradecer pelo amanhã, por vocês terem feito, deixado um presente através do seu passado para render no seu futuro, do que você ficar numa corrida de rato 30, 50 anos numa empresa e acabar sendo demitido por causa das máquinas, da tecnologia que está vindo. Então aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você, porque é esse passo que pode mudar a sua vida. Então se você começar a fazer as coisas certinhas, se vocês começarem a fazer o dinheiro de vocês renderem, eu tenho certeza que vocês nem precisarão esperar 20, 30 anos para se aposentar. Daqui 10 anos vocês já terão a liberdade financeira que vocês desejam. Agora eu vou ensinar para vocês um método de envelopes de controle de dinheiro. Esse método de envelopes, eu costumo usar a lei de Parkinson, de 70-30. O que é a lei de Parkinson? É frequentemente usado em contextos organizacionais e de gestão de tempo, destacando a ineficiência em processos que não têm prazos ou limitações bem definidos. Ou seja, a lei de Parkinson significa que uma tarefa ela vai aumentar de importância e de complexidade em relação ao tempo que você alocar para a sua realização. Então vamos supor que te deram 24 horas para completar uma tarefa. E a pressão do tempo vai forçar você a se concentrar na execução, você passa a fazer o que foi pedido. Então vou te dar um exemplo. Vamos supor que você trabalha numa empresa e o teu chefe fala para você, você tem que me entregar isso dentro de 24 horas. Se você não me entregar, eu vou te demitir. E você, por precisar do serviço, você acaba se desdobrando ali, usando todo o seu tempo, o seu dia inteiro, para fazer essa tarefa. E nós somos assim. Quando colocam pressão sobre a gente acaba fazendo até melhor do que a gente achava que não era possível fazer. Porém, nós temos que ter isso como hábito, fazer as coisas que é do nosso interesse por hábito, não sob pressão. Então a lei de Parkinson fala um pouco sobre isso, que nós, às vezes, trabalhamos sob pressão, trabalhamos melhor. Principalmente quando a gente coloca uma data ou quando a gente coloca um tempo em cima do que nós temos que fazer, a gente faz com mais eficiência. Por quê? Porque a pressão faz com que a gente faça as coisas melhor, faça com que a gente trabalhe melhor. E comece a limitar as tarefas ao que é importante, para você reduzir o tempo de trabalho. Então vamos supor que você tenha que fazer uma atividade muito importante. Começa a colocar tempo, colocar um prazo para vocês terminar a tarefa de vocês. Comece a trabalhar com prazo. Tudo que vocês for fazer, coloque um prazo. Eu preciso pagar uma dívida. Dentro de 6 meses eu vou pagar essa dívida. Comece a colocar prazo em tudo que vocês forem fazer, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Agora, se vocês não tiverem um objetivo, não tiver uma limitação bem definida do que vocês querem, para vocês não vai adiantar nada, vai ser sempre um relaxo, vocês nunca vão fazer as coisas com ânimo e muito menos com vontade. Por quê? Porque se você não tem o hábito de fazer nada sob pressão, vai sempre deixando as tarefas importantes de lado e você acaba nunca fazendo. Então agora, quando você estimula um prazo para entregar aquela tarefa para você ou para qualquer pessoa que você tem que entregar, o seu trabalho sai bem mais eficiente. Por quê? Porque você deu um prazo, você se dedicou àquilo. Então a gente só se dedica quando coloca pressão em cima da gente. Então a gente tem que acabar com esse hábito de só fazer as coisas quando é pressionado. Entendeu? Então, tá me faltando dinheiro, então agora que eu vou arrumar um bico para mim poder fazer uma renda extra. Não, mas se você tivesse tomado uma atitude antes da situação ficar pior, talvez a sua situação teria chegado aonde chegou. Então, comece a colocar prazo, comece a fazer as coisas com bom ânimo. Comece fazendo as coisas como se fosse um prazo de limite. Vamos supor que você quer ler um livro. Começa a ler o livro, só que você não termina, você não tem mais ânimo de ler o livro. Começa a colocar um prazo, dentro dessa semana, em uma semana eu vou terminar esse livro. Começa lendo 10 páginas por dia, depois mais 10, depois mais 10, até você completar essa semana lendo esse livro. Então começa com pequenas tarefas para que você possa conseguir atuar em grandes tarefas também. Então agora eu vou mostrar para vocês como que funciona esse método dos envelopes de metas, tá bom? Então vamos lá. Como eu ensinei na aula anterior, para a gente seguir a regra de 50, 30, 20, a lei de Parkinson não é muito diferente. Porém aqui eu vou ensinar onde vocês devem alocar o dinheiro de vocês, aonde vocês devem colocar o dinheiro de metas, entendeu? E aonde vocês podem fazer um plano de aposentadoria. Eu vou estar passando para vocês tudo explicadinho para vocês saírem daqui sem nenhuma dúvida. Então vamos lá. A lei de Parkinson se resume ao método 70-30. Você dividir 70% das coisas importantes e 30% para investimentos. Então como se fosse lá o 50, 30, 20. Então 55% vocês terão que destinar ao essencial, como casas, contas, seguro, etc. Tudo que é gastos essenciais, necessários, gastos que não tem como tirar da sua renda, como financiamento, um aluguel, uma água, uma força, um PTU, etc. Então, seu orçamento de gastos essenciais tem que caber dentro desses 55%. Então, vocês não podem tirar dessa outra porcentagem que sobrar. Por quê? Porque, que nem eu já falei para vocês e continuo falando, a inteligência financeira de que não deu meu salário para pagar o essencial é buscar outra renda para suprir e completar esses 55%. Então, destinou 55% do seu salário ao essencial, vocês vão vir e destinar, vocês lembram que, pegou o salário, tirou 70% para esses gastos, depois mais 20% para esses, depois mais 10% para esses, entendeu? Então assim, vou fazer uma conta básica para vocês.
eu vou seguir o mesmo roteiro que eu segui lá na calculadora 50, 30, 20. Vamos supor que eu ganho R$2.000 e eu tenho que tirar 70% de despesas da casa. Então eu sei que eu tenho que tirar R$1.400 somente para mim destinar a despesas essenciais, a plano de aposentadoria e também destinar à educação contínua. Então desses 2.000, 1.400 terão que ser destinados a essas porcentagens dos 70%. E o que sobrar, eu terei que destinar a essas outras porcentagens. Então sempre lembrem-se, pegou o dinheiro, primeira coisa que vocês vão fazer, sentar e tirar a porcentagem para cada lugar que vai ser destinado o seu dinheiro. Então, pegou lá o seu dinheiro, você não vai pegar e já pagar as contas de uma vez. Você vai sentar, tirar a porcentagem de cada meta que você tem que fazer, tanto de pagamento de conta, paga plano de aposentadoria, tanto de metas. Vocês, não importa quanto vocês recebem. Antes de fazer pagamento para conta, destinar o seu dinheiro já para pagamento de alguma coisa, vocês vão sentar e vão trabalhar para alocar esse dinheiro. Então não vai pegar o seu dinheiro e já vai pagar com conta. Vai destinar para cada qual, tá? Então, ó, desses 70%, vocês vão ter que tirar 55% para o essencial, como casas, contas, seguros, etc. Coisas essenciais que não tem como tirar. 10% desses 70% será destinado ao plano de aposentadoria, ou no caso, a independência financeira de vocês. Lembra lá do presente que vocês deixam? Então, ó, o presente do futuro. Vai ser o presente do futuro. Querendo ou não, vocês vão ter que tirar. É uma regra de ouro vocês tirarem esses 10%. Depois eu vou mostrar o simulador que vocês podem estar fazendo para estar alocando o dinheiro de vocês. Desses 70%, vocês vão tirar também 5% e vão destinar à educação contínua, como livros, minicursos, não importa. Vocês têm que ter como meta educação em primeiro lugar. Não adianta ter dinheiro se você não tiver educação contínua, se você não tiver sabedoria, se você não tiver entendimento. O dinheiro vai ser como água na sua mão, vai embora. Então vocês têm que destinar à educação contínua. Uma pessoa que está em aprendizado constante, ela vai ter dinheiro sempre. Então agora, fez a retirada dos 70%, alocou em cada destino, iremos para as metas. A meta é um objetivo. E sem metas, você não tem como traçar um plano para você chegar onde você quer. Então é por isso que eu selecionei essas 4 metas. M1, metazinha, M2, metinha, M3, meta e M4, metazona. Como que vai funcionar essas metas? Então vamos lá. A M1, metazinha, será destinado para qualquer coisa que você queira daqui 2 ou 3 semanas, ou até um mês. Vamos supor que você investiu, pagou sua conta, você está trabalhando certinho com o método, você está investindo, você está separando dinheiro para a meta, você está pagando suas contas, está fazendo um bico extra e está sobrando dinheiro ali. O que vocês podem estar fazendo? Então, vocês vão pegar esse dinheiro, essa metazinha, esses 20% vocês vão tirar. Vocês vão tirar 5% para cada meta e vão alocar. Aonde você vai alocar essas metas? A metazinha, eu recomendo vocês alocar dentro de um cofrinho do banco ou a caixinha, né? Tem bancos que tem cofrinho ou caixinha, com CDI de 100%. Não pode ser menos do que 100%. E tem que ser de resgate imediato ou até um dia. Por quê? Porque como é uma meta pequena, de até um mês, esse dinheiro, caso você precise, você pode resgatá-lo imediatamente. Assim como a metinha 2. Temos a metazinha, que você vai poder colocar seu dinheiro lá e poder fazer uma compra do que você queira. Ah, não sei, quero comer um lanche, quero comer uma pizza, quero ir para uma festa. É você pegar, fazer o seu cofrinho, guardar esse dinheiro aí, de 2 a 3 semanas, e poder gastar. Ah, eu quero comer um lanche. Você não vai tirar do dinheiro destinado ao seu essencial para comer um lanche, para comer uma pizza. Não. Você já está destinando o seu dinheiro para a metazinha para você fazer alguma coisa que você queira. É você ter um orçamento, é você aprender a fazer o orçamento dos seus gastos. Então, se você tem dinheiro aqui da metazinha, por que você vai usar o dinheiro da conta, o dinheiro do plano da aposentadoria, o dinheiro da educação? Se você já separou um dinheiro para você poder fazer uma coisa que você queira daqui a 2, 3 semanas ou até um mês. Então, a metazinha será destinada a um cofrinho do banco com CDI de 100% e resgate imediato ou até um dia. Por quê? Se você precisar do dinheiro, você sabe que poderá fazer o resgate imediato. A metazinha não é diferente. Você vai guardar de 2 a 6 meses para você realizar essa meta. Ou seja, aqui é uma coisa que você queira daqui 2, 3 semanas até um mês. A metinha já é alguma coisa que você queira de 2 a 6 meses. Por exemplo, uma viagem curta de 2, 3 dias, trocar o seu celular, pagar dívidas que você esteja sufocado, começar uma reserva de emergência, se essa for sua meta, coisas que você precise. Então, se você tem uma conta ali para pagar, se você quer começar a fazer uma reserva de emergência de 2 a 6 meses, você pode também alocar 5% dentro da metinha. E onde você pode alocar esse dinheiro? Também recomendo vocês estarem alocando dentro do cofrinho do banco ou caixinha, também com CDI de 100% e resgate
e resgate imediato ou até um dia. Por quê? Porque são metas de meses curtos. São metas pequenas. Então, se você precisar do dinheiro por um acaso, é só você fazer o resgate imediato. Já a meta M3 é uma meta mais diferente, daqui 1 a 3 anos. Alguma coisa que você queira comprar ou ter daqui 1 ou a 3 anos. Por exemplo, uma viagem, trocar de carro, fazer um financiamento de uma casa, entre outras coisas. Algo que esteja entre 1 a 3 anos de investimento. Então, 5% também será destinado à meta, só que esse dinheiro você não vai mexer. Esse dinheiro você vai ter que deixar rendendo entre 1 a 3 anos para você atingir essa meta. E aonde será alocado a meta M3? Em renda fixa, em tesouro direto. Por quê? Porque o seu dinheiro ele tem que render para que você possa atingir essa meta. E por que não em investimentos em ações, Tamara? Porque rendimento em ações são rendas variáveis. A renda variável, ela pode te dar muito dinheiro, mas também ela pode tirar dinheiro do seu bolso. E já com as metas, não é o que a gente quer que aconteça. A gente quer que aconteça o quê? Esse dinheiro, ele multiplique para que você possa atingir essa meta de poder comprar alguma coisa dentro de 1 a 3 anos. Então, o intuito aqui não é deixar o seu dinheiro em ações ou fundos imobiliários. Em questão das ações, vocês vão estar aprendendo no módulo de ações. E lá, sim, eu vou estar ensinando onde vocês vão estar alocando o dinheiro das ações. Um exemplo de você estar alocando em ações será o Livre. O Livre, vocês vão poder estar turbinando as ações. Por quê? Porque além de vocês já ter guardado para a meta de vocês, vocês também estão multiplicando o dinheiro de vocês através das ações. Mas isso, como eu falei, será explicado em outro módulo. E por fim, a M4, a MetaZona. Qualquer coisa entre 3 a 5 anos. Exemplo, se você quer alcançar a sua liberdade financeira, ou viajar para fora, ou realizar um grande sonho, essa é a meta que vai te ajudar a alavancar. Então vamos lá. E onde a gente vai alocar esse dinheiro, essa meta? Também em renda fixa e tesouro direto. Por que em renda fixa? Porque caso tenha alguma crise, alguma coisa, e a taxa Selic subir, a renda fixa, ela costuma subir também com a taxa Selic. Porém, se a taxa Selic descer, ela continua no mesmo padrão, não perde e não ganha também. Porém, já a renda variável, se tiver alguma crise, alguma coisa, as ações começarem a despencar, tem um grande risco de perca. Então é por isso que eu aloco dinheiro de meta em renda fixa, porque é um dinheiro garantido, tá bom? E para finalizar, os 10% livre. O que seria o 10% livre? Ele você pode usar para turbinar as suas outras metas, incluir mais 10% em cima dessas metas. Vocês podem doar para a igreja como dízimo, ou ajudar alguém, ou gastar até mesmo com um lazer. É opcional. Se vocês quiserem deixar esses 10% como uma reserva de oportunidade dentro da corretora, caso surgir uma oportunidade para vocês estarem fazendo algo, pode também. Pode ser usado também para aplicações de day trade. Vocês vão estar aprendendo aqui, é um dinheiro em reserva. Como é um dinheiro reserva de vocês, vocês podem estar aplicando em qualquer lugar. Como eu falei, turbinando outras metas, ajudando alguém, gastar se você preferir, e assim por diante. Ou se você quiser também quitar uma dívida para você começar a montar a sua reserva de emergência, fique à vontade. Esses 10% ele será livre. E por que 70-30? Porque a junção desses dois já dá os 30%. E por ele ser livre, ele pode ser alocado em qualquer desses destinos, tá bom? Então, pessoal, façam suas metas, se comprometam, coloquem data, escrevam no papel, coloquem aquilo como se fosse um compromisso. E coloquem um prêmio para você se presentear por ter atingido. Então, se você atingiu uma meta, se presenteie. Se você atingiu outra meta, dê o capricho de você ir almoçar fora, comprar uma roupa para você, se você estiver precisando. Dê o luxo de se presentear cumprindo as suas obrigações. Vocês vão querer fazer mais metas, e cada vez que vocês forem cumprindo a meta de vocês, vocês podem se presentear. Isso é muito bacana. E uma coisa que é principal, se você possuir dívidas, você não pode de jeito nenhum deixar de investir. Nunca adiante parcelas do seu financiamento, só invista. Isso será melhor. Eu garanto para vocês. Não tentem ficar renegociando, pagando coisas adiantadas, que isso não vai adiantar. Utilize esse dinheiro de antecipação para vocês investirem. Eu garanto para vocês que o retorno será melhor. Em cima desse retorno, vocês vão ter o dinheiro do investimento e mais o lucro. E através do lucro, você paga aí a prestação, tá bom? Bom, Tamara, você já me falou como que eu faço para alocar essas duas metas, só que eu tenho dúvidas de como alocar meu dinheiro em renda fixa. Bom, eu vou deixar para vocês aqui o site do Tesouro Direto, tá bom? Aqui é um site muito bom. É um site onde vocês vão fazer simulações de sonhos que vocês podem fazer dentro dessa plataforma. Então aqui, ó, se vocês entrarem e for até lá embaixo, vai ter aqui, ó, escolha o seu objetivo. Então, ó, vocês lembram aqui, ó, que a gente colocou que a meta M3, ela seria qualquer coisa entre 1 a 3 anos. Então a gente vai vir aqui no Tesouro Direto. Então tem, ó, viajar, carro novo, estudos, casa nova. Vamos supor que daqui 1 a 3 anos eu quero viajar. Então eu vou vir aqui na aba de viajar. Vocês podem depois também, viu, gente, dar uma olhada como funciona a plataforma, é muito boa mesmo. Vocês podem fazer várias simulações, é muito legal. Então aqui, ó,
O Tesouro Direto é uma ótima opção para você investir o seu sonho. Por quanto tempo você pretende deixar o seu dinheiro investido? Então aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? A meta é M3, qualquer coisa entre 1 a 3 anos. Então a gente vai vir aqui e ver, ó, 1 a 3 anos, 3 a 9 anos, mais de 10 anos, não sei ainda. Então, como a gente já tem uma meta estipulada de 1 a 3 anos, a gente vai colocar o prazo de 1 a 3 anos. Então, eu já descobri o seu perfil e temos incríveis possibilidades para você. Então veja o que encontramos. Então aqui, ó, tem o Tesouro Selic de 2027 e o Tesouro Selic de 2029. Só que 2029 já está muito avançado de 3 anos. Então, o mais próximo para mim fazer o resgate, seria 2027. Então, eu vou vir aqui em simular o investimento. Então, sempre coloque estimulado em cima da sua meta. Então, se é daqui 1 a 3 anos, é o que eu pretendo pegar meu dinheiro dentro de 1 a 3 anos. Então, tem aqui, ó, que tipo de simulação deseja fazer? Quanto quero investir hoje? Quanto quero resgatar no futuro? Então, a gente quer ver quanto que vai render para ver se realmente é o tipo de investimento que a gente quer fazer. Então, vamos... Então, ó, qual o valor que você quer resgatar? Então, daqui 1 a 3 anos, eu quero viajar. E hoje em dia, para você ter uma viagem mais tranquila, para comer, para gastar com entretenimento, com passeios, você não vai gastar menos do que 15 mil. Então, vamos colocar aqui, ó, 15 mil é o que eu desejo resgatar daqui 1 a 3 anos. Então, vamos lá. Ó, de que forma você prefere? Aí vai ter aqui, ó. Quero fazer uma única aplicação. Você pode fazer, se você tiver 15 mil, você já pode fazer. Seu dinheiro vai rendendo até os 3 anos depois. Você pode fazer uma única aplicação, colocar os 15 mil e deixar rendendo. Daqui 3 anos você deixa rendendo. No dia 1 de 3 de 2027 você saca os seus 15 mil e mais o lucro. E tem esse aqui, quero investir mensalmente, aporte mensal, que é o que eu recomendo. Porque como vocês vão estar separando 5% desses 20% em cada meta, então você tem que ver quanto vai sair esses 5%. Então, ó, quero investir mensalmente. Então, ó, você já tem dinheiro disponível para investir agora? Se tiver, o simulador vai descontar esse valor total que você precisa aportar mensalmente para atingir o seu objetivo. Se não tiver, preencha zero. Então vamos lá. Então, eu recebo 2 mil. Desses 2 mil, eu tenho que tirar 70% das minhas despesas. Então vai sobrar 600 reais. Desses 600 reais, eu tenho que tirar 20%, certo? Que é o dinheiro que eu tenho que tirar das minhas metas. Então, tirei os 20%. Então, eu tenho que tirar 120 reais. Desses 120, eu vou ter que dividir por 5. Por quê? Eu vou ter que dividir por 4. Por quê? Porque eu tenho lá 4 metas. Então, divide por 4. Para cada meta, eu vou ter que depositar por mês 30 reais. Então, eu vou colocar aqui que eu já tenho, ó, 30 reais. Ó, se você tiver dinheiro disponível, então, vou colocar 30 reais, que é o dinheiro que eu tenho disponível para investir, para começar a investir, e dar um ok. Então, aqui, ó. Então, ele já me deu a evolução e a rentabilidade. Vocês virem aqui um pouquinho para baixo, vai ter os melhores investimentos para você investir. Nem, ó, Tesouro, ele paga sempre mais. Gosto muito do Tesouro por isso, que ele rende muito mais. Ó, se você investir, sacar no dia 1 de 3 de 2007, vai ter 15.217. Se colocar no LCI ou no LCA, terá 14.999. Se deixar na poupança, terá 14.999. Se deixar no fundo de DI, terá 15.212. Ou no CDB, 15.199. E aqui, ó, tem tudo que vocês precisam saber, todas as informações. Então, ó, data de resgate, 1 de 3 de 2027, valor de resgate pretendido, 15 mil, valor inicial investido, 30 reais. E aporte mensais, então vocês teriam que aportar, para vocês chegar nessa meta, 561 reais por mês. Porém, como eu falei para vocês têm que ir aportando conforme vocês têm na meta de vocês. Lembra lá, ó, do livre? Vamos supor que você queira impulsionar essa meta. Você pega os 10% livre e impulsiona nessa meta, para chegar mais rápido e você poder conseguir seus 15 mil até o dia 1 de 3 de 2027. Eu não sei que tesouro que eu vou comprar. Aqui no Tesouro Direto tem tudo, viu, gente? Vocês podem se cadastrar aqui, é de graça, tá? Eles não vão cobrar nada por isso. E pesquisa na plataforma, títulos, conheça, como investir, simulador. Tá bom, Tamara, agora eu já entendi, só que eu não sei onde comprar esses títulos, onde que eu compro esse Tesouro Direto, onde que eu faço as compras. É fácil, para você saber qual é o melhor para você estar comprando, o mais rentável, vocês vão vir aqui embaixo, na parte de ver títulos. Se vocês puxarem um pouco mais para baixo, ó, vai ter todos os títulos que o Tesouro Direto disponibiliza. Porém,
são tesouros que têm uma demanda. Então não é sempre que vai ter esses daqui. Por quê? Conforme o pessoal vai comprando, vai acabando os títulos. Vocês vão estar vendo aqui, ó, a rentabilidade que ele tem. Aqui tem um investimento mínimo que você pode fazer para cada título. Tem um preço unitário que vocês podem aportar, né? Então aqui, ó, aqui deve ser 100 ações desse título. Mas a unidade é 7,60. Vocês só vão estar conseguindo fazer a retirada desse dinheiro no dia 1/1/2027. Aqui é a mesma coisa, a rentabilidade, investimento mínimo, a cota de 100 ações em cima desse título e a previsão do vencimento, é quando acaba esse título. E aqui para baixo tem diversos. Tem tesouro pré-fixado, tem o tesouro Selic, tem tesouro IPCA, tem tesouro renda. Então, vocês vão dar uma pesquisada aqui e vão ver qual é o melhor tipo de tesouro para vocês estarem investindo. Tem aqui também, ó, a simulação que vocês podem estar fazendo, tá bom? Tá bom, Tamara, e agora? Como eu faço para comprar esse tesouro? Primeiro, vocês podem fazer a compra tanto pelo tesouro direto ou quanto pela corretora. Então, vamos fazer uma simulação aqui desse título. Então, vamos supor que eu quero investir hoje. Então, vamos supor que eu vou investir R$500 nesse título. Não, vamos colocar o valor de R$30. Ó, se você for investir todo mês, aporte mensal, qual o valor? Lembra lá da nossa meta? Se é 20% de 2.000, vocês sempre vão colocar pela realidade de vocês. Se vocês ganham 3.000, vai fazer a mesma conta. Tirar 70%, 20% vai alocar sobre as metas, tá bom, gente? Vocês têm que seguir a realidade. Eu fiz um valor de R$2.000, por quê? Porque é a faixa etária do que todo mundo recebe. Tem alguns que recebem bem menos e terá que se adaptar ou fazer uma renda extra para chegar num aporte de fazer investimentos. Ou tem pessoas também que ganham mais e vão conseguir aportar aí o dinheiro de vocês. É tudo um balanceamento. Por isso que eu fiz de 2.000, para ficar dentro do meio de quem recebe mais e de quem recebe menos. Então a gente vai simular aqui para ver como que vai ficar. Então, ó, eu vou estar investindo R$30 iniciais, vou fazer 23 aportes de R$30 e o meu valor investido vai ser de R$720. O valor estimado que eu vou estar recebendo vai ser 832, porém sempre tem esses impostos, né, graças ao nosso governo. Tem a taxa da B3, que desconta mesmo, e o valor líquido que você vai receber. Que você vai receber no dia 1º de janeiro de 2027, daqui 2 anos. Então vamos supor aqui, ó, você vai investir, aí você vai ter que fazer o login tudo, aí pelo Tesouro Direto mesmo, através desse site, vocês já conseguem fazer um investimento, tá bom? Como eu disse, vocês podem fazer um investimento tanto lá no site do Tesouro Direto diretamente, ou aqui na corretora. Na corretora é só vocês virem aqui em investimentos. Vão vir aqui, ó, renda fixa e tesouro. Compare os investimentos e veja na hora qual o melhor para os seus objetivos. Você tem a mesma segurança da poupança. Seu dinheiro ele pode render até 3 vezes mais e o melhor, não cobramos nenhuma taxa por isso. Então a gente vai vir aqui, ó, se for fundos de investimentos, bolsa de valores, mas no caso, como a gente quer aportar nossas metas, será em renda fixa e em tesouro direto. Então vamos lá. Então aqui, ó, vai ter todos os títulos que está disponível pela minha corretora, pela corretora que eu uso, que é a Toro. Vocês podem fazer tanto pela Rico, tanto pela XP, qual corretora vocês estiverem usando. Aqui no curso eu vou estar mostrando sobre a Rico, para estar investindo em fundos imobiliários, e a Toro, que é uma corretora que eu uso já desde quando eu comecei a investir. Então eu gosto muito dela, nunca tive problema e continuo nela, tá bom? Porém tem outras corretoras e vocês podem estar estudando sobre elas, conhecendo, baixando para vocês verem como que funciona. E aqui, ó, terá todos os ativos. Então aqui a gente não quer um CDB, um LC, um debenture, ou um LC e um LCA, a gente quer um tesouro. Então vamos classificar já pelo tesouro. E aqui já vai ter, ó, as informações que a gente precisa. Então lembra, ó, que eu falei pra vocês, ó, o resgate tem que ser de 1 a 3 anos. Então tem que estar dentro do 1 a 3 anos. Então tem aqui, ó, Tesouro Educa, IPCA mais 72, 7,72%, a aportação mínima é R$31, então vocês já podem começar a investir, principalmente por ser R$31, né? E a carência de 60 dias, ou seja, o tempo mínimo que seu dinheiro precisa ficar investido após esse tempo. Ele pode ser resgatado normalmente. Então, ó, se vocês investir hoje, só daqui 60 dias você poderá retirar o dinheiro. Ou, se não, você pode esperar seu dinheiro render até o dia 15/12/2031, tá ok? Então, se você quiser sacar antes ou sacar em 2027, vocês podem também. Porém, sempre ficar de olho na rentabilidade. Então, aqui, ó, vamos procurar um que esteja mais próximo da nossa realidade. Então, esse daqui, ó, daqui é uma boa, 2029. A liquidez é diária, você pode fazer o saque a qualquer momento. Se você depositar hoje, amanhã você já pode estar fazendo o saque. E para você pegar mesmo todo o dinheiro que você investiu, se você quiser esperar investir até 2029. Lá no Tesouro, ele tem muito mais opção para vocês estar investindo. Porém, aqui, ó, na nossa corretora, eles passam uns investimentos com uma durabilidade maior. Então, caso
a nossa meta, né? Como a nossa meta de 1 a 3 anos lá da nossa meta. Então, eu recomendo pegar lá pelo Tesouro mesmo. Bom, eu mostrei para vocês aonde vocês vão alocar, né, a M3, a meta, qualquer coisa dentro de 1 ano a 3 anos. Então, agora a gente vai fazer da M4, da meta zona. Então, a gente vai vir aqui, vamos supor que você queira realizar um sonho de comprar um carro ou uma casa ou não. Então, vamos colocar um carro novo. Você não quer financiar, você quer juntar um dinheirinho para dar à vista esse carro, para você não pagar tantos juros e realizar o seu sonho, porque o objetivo da meta é esse, é você realizar um sonho. Então, vamos supor que você tem um carrinho aí que tá dando para dirigir, tá dando para levar, só que o seu sonho é um carro maior, um carro melhor, ou comprar uma casa. Vocês podem fazer a simulação aí. Eu vou deixar o link aqui embaixo do curso para você estar fazendo simulação e conhecendo essa plataforma que é maravilhosa do Tesouro Direto. Então aqui, ó, Tesouro Direto é uma ótima opção para você atingir o seu sonho e de quanto você pretende deixar o seu dinheiro investido. Então lembra lá, ó, que eu falei para vocês, a nossa meta zona, ela é dentro de 3 anos a 5 anos que a gente pode pegar esse dinheiro de volta. Então tem aqui de 1 a 3, de 3 a 9, de 10 ou mais. Ou não sei ainda. Então, como a nossa meta é de 3 a 5 anos, de 3 a 9 está dentro da nossa expectativa. Mas lembrando, o objetivo da meta é para você realizar os seus sonhos. É um objetivo de você ter dinheiro para realizar os seus sonhos. Então, vamos lá. Durante esse período, o que mais importa para você? Então, ó, saber exatamente quanto vou ganhar. Investir em um título que garanta rentabilidade acima da inflação. Vamos supor que tem uma crise. Então, você sabe que mesmo com a crise, você está ganhando em cima da inflação, em cima daquela crise, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó. Investir em um título que garanta a rentabilidade da inflação. Assim, você terá uma segurança de que seu dinheiro não tem o risco de diminuir, que você perdeu os seus lucros, se a taxa Selic ela chegar a despencar, tá bom? Então, vamos lá. E vamos ver o que encontramos. Então, lembra que eu falei para vocês? É uma meta dentro de 3 a 5 anos. Então vamos lá, nós estamos em 2025. De 2029, ele ainda está dentro da porcentagem que a gente quer. Só que a gente vai ver aqui, ó, tem a de Selic mais 0,10% ou IPCA. Igual aqui, ó. A Selic, pessoal, ela é uma boa para curto prazo. Porém, como a nossa meta aqui é o longo prazo, porque passou de 1 ano, já é longo prazo, não é mais um prazo mínimo, não um curto prazo, então a gente sempre escolhe o IPCA, porque ele está acima da inflação. A Selic ela vai seguir a taxa Selic. Já o IPCA, ele cobre a inflação. Então, como a gente quer ficar fora de risco de inflação, e a gente quer ficar fora de risco, o IPCA+, ele vai ser o melhor, principalmente ao longo prazo. Então, eu recomendaria esse daqui, Tesouro IPCA+, de 2029. É um pouco mais longo que esse, porém a rentabilidade é muito melhor. Então, vamos simular esse. Quero saber o quanto que eu quero resgatar no futuro. Por quê? O que importa para mim é o meu futuro. E qual o valor que você deseja resgatar? Nós estamos em 2025. Daqui 4 anos, eu quero ter, pelo menos para mim resgatar, para mim estar vivendo bem, vamos supor aí, ó, 30 mil. Daqui 4 anos eu quero estar com esses 30 mil na minha mão, para mim poder comprar um carro novo, ou dar uma entrada nesse carro. Ou a gente pode fazer o quê? Também tá usando esse carro, o carro que a gente tem, carro mais antigo, para dar uma parte e mais os 30 mil. É só uma simulação, como eu falei para vocês. Tem carros aí mais barato, em conta, mas é um sonho. Você está realizando um sonho. Vamos por aqui, ó, que eu queira resgatar 40 mil até o final de 2029. Então vamos ver quanto eu terei que aportar. Ó, você pode fazer tanto uma única aplicação e fazer esses 40 mil seu render, ou quanto você aportar mensalmente até chegar aos 40 mil, bom? Então, ó, você tem dinheiro para investir agora? Se tiver, o simulador ele vai descontar o valor, né, que precisa ser aportado mensalmente para você atingir o seu objetivo. Se não tiver, preencha zero. Então, vamos supor que você recebeu seu pagamento, você está separando as suas metas. Então, dessas metas aí de 2 mil, a gente vai seguir ainda no contexto lá dos 2 mil, a gente vai aportar 30 reais. Ou se você quiser impulsionar essa meta, você pode usar os 10% livre lá, tá bom? Nunca, por favor, nunca use dinheiro de conta para vocês turbinar metas. Dinheiro de conta é dinheiro de conta e dinheiro de meta é dinheiro de meta. Vamos lá, a gente vai fazer simulação e ver quanto que a gente precisa aportar para chegar nesse valor. Então aqui já me deu o resultado, tá bom? Então, ó, sempre eu falo, tesouro é bem mais vantajoso. Tesouro e o fundo de DI também é muito vantajoso. Porém, o tesouro, para mim, é o melhor. Então aqui, ó. Data de resgate. Se eu começar a investir hoje, eu poderei resgatar esse dinheiro no dia 15/5/2029.
valor que eu pretendo receber é 40 mil, investir. Você vai começar a investir R$30 e para você chegar nesse resultado, você vai ter que aportar 52 vezes de 623,82. Então lembra que eu falei para você? Para você chegar nesse resultado, você não vai poder investir R$30 todo mês. Porém, você pode usar os 10% para turbinar as metas ou arrumar um bico e nesse bico você ir fazendo esses aportes mensais. E também no day trade. No day trade vocês vão conseguir estar fazendo dinheiro todo dia. E para vocês começarem a investir, vocês podem usar o day trade também para aportar nessas metas. Tá bom? E pessoal, tem uma calculadora que é do Pitmoney. É uma calculadora que é destinada ao plano de aposentadoria. Eu vou deixar o link aqui também do lado, tá bom? Para vocês estarem pesquisando e tendo essas ferramentas aí com vocês. Vai estar tudo aqui anexado aqui embaixo. Então, ó, o simulador é esse, simulador da aposentadoria. Então aqui tem algumas informações, eu vou fazer com vocês rapidinho, para vocês verem como funciona. Então, ó, vamos supor, quanto que você ganha por mês? Ó, vamos trabalhar nos R$2.000 ainda. Mas sempre use conforme a sua realidade. Se você ganha mais, coloque mais. Se você ganha menos, coloque menos. Se você tem pessoas aí na sua casa que complementam a sua renda, coloca a renda da pessoa também, tá bom? Aí fica bem mais fácil de vocês estar fazendo esse planejamento. Então, ó, porcentagem da renda que você investe. Então, ó, o que eu falei pra vocês? Separar quanto destinado ao plano de aposentadoria. Aqui você já tem a porcentagem que vocês investem. Vocês investem 10%. Então, ó, sua rentabilidade total anual projetada. Hoje em dia, a taxa Selic, ela tá 10%, 11%. Eu recomendo vocês nunca aceitar uma taxa anual menos do que isso. Porque essa taxa que o governo proporciona pra gente é de 10%, porque você vai aceitar uma taxa menor que o governo te proporciona. Então, eu te recomendo você achar investimentos com rentabilidade de até 15%. Aqui, ó, quantos anos vai investir até a aposentadoria? Vamos supor que a sua meta é daqui 10 anos, ou daqui 20 anos, aposentar. Eu vou colocar 15 anos, que fica entre os 10 e os 20. Por quê? Eu não pretendo me aposentar daqui 30 anos. Eu tô colocando uma coisa clara. Eu pretendo ter uma aposentadoria mais breve. A gente nem sabe se vai chegar. Então, eu vou colocar aqui, ó, 15 anos investindo para mim aposentar. Eu tô com 25, então pretendo me aposentar com 40 anos. Quanto você já tem investido? Vamos supor que você recebeu um seguro ou um 13º e você quer já colocar R$1.000, garantir ali a sua aposentadoria. Então, vamos colocar R$1.000. Então, ó, você alcançará o seu primeiro milhão em 29 anos e 3 meses. Então, se eu tiver dinheiro, e que nem eu falei pra vocês, se você pegar e turbinar essa meta e querer colocar esses 10%, você pode também. Então, além de você investir por mês, sei lá, R$30, que era a nossa meta, então além de você investir 10%, você pode usar os outros 10% e investir 20%. Você coloca aqui, ó, que você está investindo 20% da sua renda, tá bom? É só vocês fazendo essa jogada de número. Então, ó, você se aposentará com 122.330. Se em 15 anos eu ficar fazendo aportes, né? Se eu aportar dentro da minha aposentadoria, eu vou ter 122.330. Aqui, ó. Quantos anos você quer viver aposentado? Bom, se Deus permitir que a gente viva mais, né? Eu quero ficar aí, ó. Se eu me aposentar com 40, eu quero ficar até uns 20 anos aposentado. Ó, aí já me dá o quanto que eu poderei torrar por mês. Pra mim não é o suficiente. Daria um salário mínimo, né, gente? Então, como eu falei, é melhor vocês fazer aportes grandes nessa meta. Principalmente se vocês fizerem bico, fizerem uma renda extra. Por quê? A aposentadoria que eu falo não é quando vocês estiverem velhos, mas sim é a liberdade financeira que vocês querem ter. A aposentadoria não quer dizer que você tem que ficar velho para você se aposentar. Não. Você tem que ter uma boa condição de vida para você não ter que trabalhar mais. Aposentar, você não tem que trabalhar mais. É saber que tem dinheiro na conta e você pode usufruir sem ter que trabalhar. Daí aqui, ó. Insira os gastos mensais do velhote. Então, ó, vamos supor. Aqui até fala, ó. Quantos anos vivendo como aposentado rico? Parabéns, o seu dinheiro ele não acabará. Então, se eu me aposentar com 40 anos, viver até os 60 anos com esse rendimento, então meu dinheiro não vai acabar. Principalmente se eu usar metade dele para reinvestir, né? Para reinvestir em negócios, em ações e fundos imobiliários. Aí aqui, ó. Assim, os gastos mensais do velhote. Vamos supor que eu já vou ter alguns aluguéis de fundos imobiliários, algumas coisas, e desse dinheiro aqui da minha aposentadoria eu use apenas R$1.000. Agora vamos para a segunda parte. Aqui, ó. Com quanto você quer se aposentar? Ó, eu quero me aposentar pelo menos com R$2.500 na conta todo mês. Aqui desse lado é o quanto que você quer, quanto que você deseja. Eles vão te dar todo o resultado de quanto você precisa aportar para chegar a viver com isso. Então, ó, quanto tempo você tem até a aposentadoria? Então, ó, vamos supor que eu quero aposentar com 40 anos, então eu tenho 15 anos para poder me aposentar aí. Então, ó, a sua rentabilidade
total anual projetado. Vamos supor que a gente colocou 20% aí da nossa renda em cima só de... vamos supor que a gente colocou 20% da nossa renda em cima somente da nossa aposentadoria. A gente quer aposentar rápido, a gente aumenta a porcentagem aqui da nossa rentabilidade. Ó, quanto você já tem investido? Supor que você fez um empréstimo aí e deixou 2.000 rendendo para sua aposentadoria. Ó, quanto você deverá investir por mês? Então, por mês, durante 15 anos, eu terá que investir R$ 32,75. Agora, ó, quantos anos você pretende viver aposentado? Vou colocar 20 anos também. Quanto você quer gastar por mês aposentado? Então, por mês aposentado, eu quero gastar uns R$ 1.500 para me viver bem. E tá daqui, ó. Quanto de herança você vai deixar? Você não vai deixar herança. E isso é o mínimo, né, gente? Porque a gente viveu, trabalhou, a gente não tem que deixar herança, não. É brincadeira. E o quanto de herança você vai deixar? No caso, eu não deixaria nada. Porém, se você tiver outros investimentos, se você tiver casa, tiver carro, estiver pagando seguro de vida, você já vai deixar uma herança através do seguro de vida. Isso daqui é um planejamento de aposentadoria, como você gostaria de viver, com quanto você gostaria de ganhar, que é uma simulação, entendeu? Então tem aqui também imprimir planejamento. Então se ficar um pouco vago, vocês vão fazendo simulações aqui através do planejamento, tudo certinho. Eu vou estar deixando aqui embaixo os links para vocês poderem aproveitar o máximo, ok? Pessoal, então é isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre a aula, voltem essas aulas, é de extrema importância. São coisas que eu queria ter aprendido nos cursos, mas foram coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Isso me ajudou muito a ter uma reserva, a ter um dinheiro investido. Isso tem me ajudado demais. Então, para você que não tem um orçamento certinho, não tem metas, essa é a hora de vocês colocarem, tirarem o plano de vocês do papel, fazer acontecer. Está tudo aí para vocês. Tem simulador, tem calculadora, tem tudo. Está um prato cheio. Tá? Tem a faca e tem o queijo. A única coisa que vocês têm que fazer é cortá-los, tá ok? Então, eu espero vocês na próxima aula e até lá!